Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo, acho que pela primeira vez aqui no canal, que eu tô sentando para bater um papo com vocês sobre algo que eu acho muito importante para várias pessoas que estão buscando muito isso na internet. Eu vim aqui para falar um pouco sobre como foi o diagnóstico do meu filho. Na verdade, eu vou contar a história dividida em vários vídeos. É uma série de vários vídeos porque não tem como eu contar tudo num vídeo só. O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou contar para vocês desde quando eu desconfiei do autismo do Theo até hoje em dia, as terapias, como foi todo o diagnóstico e tudo mais. Mas antes de eu começar a contar essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você recebe as notificações quando as próximas partes da história chegarem. E antes também de eu começar a contar a história, eu queria pedir para vocês não se basearem nos sintomas, nem nas coisas que eu percebi no Theo para compararem com o filho de vocês. Tanto várias pessoas, como eu também, quando eu comecei a desconfiar do Theo, a gente busca muitos vídeos na internet por sinais de autismo. E aí a gente começa a ver uma coisa, a ver outra, falar, ai meu Deus, eu tenho certeza. Ou então, ah não, mas ele não tem problema social, então não é. Ah, mas ele... Então assim, não levem em consideração tudo que vocês veem, porque cada autista é único. Então não vão ser todos os autistas que vão apresentar problemas sociais, ou não vão ser todos os autistas que vão andar na ponta do pé, ou não vão ser todos os autistas que vão ter atraso de linguagem. Então não baseiem suas suspeitas em listas de sintomas de autismo que vocês veem aqui no YouTube ou em qualquer lugar na internet. Quando o Theo tinha uns 9 meses de idade, eu comecei a perceber um atraso dele para engatinhar. Só que quando eu buscava qualquer tipo de informação na internet, eu via que o atraso motor era geral e não só engatinhar. Então, como ele já ficava em pé, já queria andar antes de engatinhar, eu achava que isso não tinha muito problema. Existem muitas crianças que andam primeiro e engatinham depois, ou que atrasa para engatinhar de qualquer forma. Então, isso foi uma coisa que eu percebi, que ele tinha essa dificuldade. Eu via que ele não tinha muita força para levar, mas eu acabei deixando para lá. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Quando o Theo estava para fazer uns 11 meses, eu comecei a perceber algumas coisas. Não adianta a gente não querer comparar o nosso filho com o filho dos outros. Todo médico, pediatra fala, e é real, né? Cada criança tem o seu tempo. Não compara, mas não tem jeito. A gente não consegue, eu não conseguia não comparar. Então eu via crianças com 10, 11 meses já pegando a colher e pegando o danoninho e comendo. E eu via crianças se interessando por pegar. Eu comecei a comprar aquelas chupetinhas que você botava fruta dentro e dá pro Theo, e eu via que ele botava e tudo mais, mas parecia que aquela chupeta era muito pesada. Então eu comecei a perceber um pouco de... Era muito tênue essa situação, mas eu comecei a perceber que ele não tinha tanta força nas mãos. Eu via que ele não era um pouco pesado aquela chupeta, apesar dela não ser pesada. E às vezes a colher ele tinha um pouco de dificuldade. Daí a gente começou a perceber que a gente ia para aniversário, enfim, a gente ia cantar parabéns e ele não batia palma. E eu falava, será que ele não sabe bater palma ou ele não quer bater palma? Né? A gente nunca sabe o que tá acontecendo. E ele não batia palma. O Theo foi bater palma para cantar parabéns a primeira vez com 11 meses de idade, sendo que criança, a primeira coisa que faz é bater palma. E o Theo nunca quis bater. Então isso era uma coisa que eu lembro exatamente, eu tenho um vídeo, eu vou botar aqui para vocês, de quando o Theo bateu palma a primeira vez, que ele tinha 11 meses, eu filmei, foi a coisa assim mais feliz da minha vida. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ai, meu Jesus!
Depois desse negócio da palma, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Eu comecei a perceber algumas coisas. O Theo, todo mundo diz que autista não faz contato com os olhos. É o que eu tô falando pra vocês. Nunca se baseiem em lista pronta, porque o Theo sempre fez contato com os olhos. Então sempre falavam que autista não tinha contato. Então até então tava tudo bem. Só que o fato de eu chamar o Theo várias vezes e ele não me responder é real. Isso é real, realmente foi a realidade do Theo, tá, gente? Isso foi a realidade do Theo. Eu chamava Theo e ele não... Mas ele escutava o que eu tava falando, né? Todo mundo, porque pode ser problema auditivo. O Theo, ele fez teste da orelhinha e ele não tem problema auditivo. Quantas vezes eu já fiz testes assim em casa de falar assim, olha, você falar segredo, né? Você quer um chocolate? Aí ele, na mesma hora. Então parecia que ele não respondia o que ele não queria, o que não interessava a ele. Quando ele estava fazendo alguma coisa que interessava a ele não parava para me ouvir, para me responder. Então eu falava, Theo, e ele não me respondia. Aquilo era uma coisa que me deixava muito nervosa. E eu comecei a juntar tudo isso, né? Comecei a juntar o fato dele ter engatinhado tarde, o fato de eu estar vendo todas essas coisas com a mão e ele não me responder. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que ele brincava de uma forma particular, né? Ele brincava da forma dele. Uma das características da criança autista também é a forma de brincar particular dela. Ela normalmente, claro que isso não é todo mundo, repito, e que vai de brinquedo para brinquedo, mas muitas vezes elas não brincam com o brinquedo como o brinquedo foi proposto para brincar. Por exemplo, a gente compra um posto de gasolina para criança com carrinho. E a criança, ao invés de pegar o carrinho, subir no posto, abastecer, ele começa a botar a Peppa e o George para escorregar na rampa do posto e chama aquilo ali de parquinho. Ou então ele começa a pegar aquele posto e a colocar todos os brinquedos ali de alguma forma e fazer com que aquele posto não seja mais um posto de gasolina, ele seja uma outra coisa. Isso eu tô dando um exemplo de várias coisas. É a mesma forma de você comprar um jogo da memória, de bichinhos da fazenda, e ao invés da criança jogar o jogo da memória, a criança pegar os bichinhos da fazenda e começar a brincar como se fossem brinquedos. Então comecei a perceber que isso no Theo era uma coisa muito latente. A gente dava um brinquedo pra ele e ele brincava da forma dele. E ele inventava as coisas da forma dele. E também uma outra característica que acho que toda mãe de autista, todo pai de autista vai falar, não toda, que eu tô falando pra vocês, não são todos, mas a maioria é a forma de organizar os brinquedos. Lembrando, não são todos os autistas que organizam brinquedos. Eu já vi muitas mães falando, mas o meu filho não organiza, então meu filho não é autista. Não é assim. O meu filho, por exemplo, ele organiza, ele enfileira brinquedos. Isso é uma característica dele, tá? E de vários autistas, mas tem autista que não enfileira. Por exemplo, ele, agora que cresceu, ele tá bagunceiro pra caramba, não tá enfileirando nada, pelo contrário, tá bagunçando tudo. Mas, desde novo, ele enfileira. Então, eu comprava todos os bichinhos da fazenda e ele enfileirava todos os bichinhos. Eu comprava os carrinhos, ele enfileirava todos os carrinhos. E assim você vai vendo uma particularidade muito importante. Eu comecei a perceber todas essas características. Então, eu tô fazendo esse vídeo para mostrar o seguinte: se você acha que você ainda tem dúvida, se você tem um filho do espectro autista em casa, é o seguinte: você vai andando pela casa, você vai vendo cenas desse tipo. Aí, beleza. Aí você continua andando. Você vai vendo onde a criança vai brincando, né? Aí você passeia. Beleza. Mais uma fileira. Vamos continuar andando.
E também, falar em organização, ele era muito de juntar a coleção total. Então, por exemplo, ele tinha os bichos da fazenda, que sempre foi uma coisa muito importante na vida dele. Eu vou falar sobre um vídeo aí na frente sobre hiperfoco. Então, o que acontece? Ele pegava todos os bichos da fazenda e ele botava naquela coleção. E aí depois eu comprava um carrinho pra ele. Um domingo da vida, eu chegava com uma vaquinha pra ele. Então, quando eu pegava, ele juntava todos os bichos da fazenda e botava a vaquinha junta. Então, ele separava por categorias. Ele categorizava todos os brinquedos dele. Os bichos da fazenda se brinca junto. Os carrinhos se brinca junto. Os dinossauros se brinca junto. Eu não vou brincar com o carrinho junto com o dinossauro. E eu não vou brincar com a vaca junto com o dinossauro. Isso também é uma característica do Theo. Vamos falar agora sobre socializar. O Theo é uma criança que ele não pode ver outra criança que ele quer brincar junto. Por isso que eu falo, não são todos os autistas que têm problemas sociais. Aí é que entra quão tênue é isso. Não significa que ele não tenha problema social, significa que ele não seja assim muito antissocial. Tem autistas que realmente eles não gostam de interagir com outras crianças, né? O Theo não. O Theo ele ama outras crianças, só que não é da mesma forma. Ele não interage da mesma forma. Uma criança da idade do Theo, de 3 anos, quando encontra com uma outra criança de 3 anos, eles perguntam: vamos brincar de pega-pega? Vamos, então eles vão brincar. O Theo, ele encontra com outra criança e ele sai correndo. Ele acha que a criança vai sair correndo atrás dele. E a criança não entende. E ele fica assim, esperando a ação da outra criança, mas na verdade ele não quer brincar com ela, ele quer brincar próximo a ela. Isso sempre foi uma característica do Theo. Então a gente chama os primos pra brincar aqui. Ele brinca muito com os primos, porém é assim, ó. Vamos sentar pra brincar com os brinquedos. Ele pega os dele, ele senta do lado do Pedro, mas ele senta e brinca ali com as coisas dele. Agora, se o Pedro for embora, ele vai chorar. Mas ele não tá brincando com o Pedro. Ele não tá assim, ó. Oi, tudo bem, amiguinho? Não. Não, ele não tá fazendo isso. Ele tá fazendo a história dele, no mundo dele, só que ao lado do Pedro. Da mesma forma com que ele não entende quando o Pedro quer entrar na brincadeira dele. Ele acha que o Pedro está sendo invasivo e muitas vezes ele não gosta. Ele não gosta desse tipo de interação, ele pede para a pessoa sair. Com adulto é completamente diferente, ele faz questão que os adultos brinquem com ele, tá? Eu quero brincar com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, vamos sentar aqui, vamos batalhar Pokémon, depois eu vou contar também sobre isso. Então assim, com criança não. Com criança ele não gosta de fazer essa divisão de atividades, mas quer estar com elas. Na escola foi uma coisa muito complicada quando ele entrou, porque a professora falava, ele pega aquele brinquedo ali e depois que ele tá com aquilo ali, ele não deixa outra criança brincar com ele. Ele não compartilha a brincadeira com outra criança. E ele começa a ficar irritado e às vezes até bem chateado quando a criança tenta interagir com ele naquela brincadeira. Observando isso tudo, eu comecei a entrar na internet para buscar. A gente busca muito no YouTube, né? Sintomas de autismo, crianças com autismo. Será que meu filho tem autismo? Isso a gente busca muito e é uma coisa muito complexa, até para os próprios médicos falarem que o seu filho é autista, por causa de uma característica de brincadeira ou por causa de alguma outra coisa. A avaliação do autismo é muito mais complexa do que isso. E eu vou contar para vocês como funciona toda a avaliação num próximo vídeo. E agora eu vou contar pra vocês o que foi o principal que me fez ir ao neurologista. O Theo atrasou muito na fala. Quando ele tinha 1 ano e meio, ele começou a falar mamã, papá, bubu, que é meu cachorro, e vovó tentava falar. Então a gente achou que ele estava começando a falar. Mas depois disso a gente viu que ele não continuou. E aquilo não evoluía. A gente começou a ver que ele não falava nada. Não é que ele fosse mudo, ele falavam coisas assim. E ele achava que estava falando. Ele olhava pra minha cara e falava, não, tanto que por ele assistir muitos desenhos em inglês, muitos desenhos em espanhol, porque, enfim,
ele começou a falar as primeiras palavras em inglês, os animais, todos em inglês. Se você falasse em português, ele te corrigia. Então ele soltava umas palavras em inglês e depois falava blá 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 blá. Inclusive, quando a gente procurou primeiro a fono, antes de ir em qualquer médico, ela falava que ele fazia isso por conta de ver desenhos em outros idiomas e que era pra gente parar de fazer isso. A gente parou de vez e ele continuou, né? Isso mostra também, num próximo vídeo eu vou contar pra vocês todo o meu problema passando por profissionais que eu tive profissionais incríveis, mas eu tive profissionais que fizeram assim, foram horríveis no meu caminho do meu diagnóstico. Então o Theo falava muito blá 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 e a gente não ele achava que estava conversando e a gente não entendia. A gente ficava corrigindo, a gente ficava conversando com ele, fazia para que ele entendesse que ele não estava falando. Mas na cabeça dele ele estava falando e, enfim, ele achava que estava se comunicando de alguma forma. Então, quando ele fez 2 anos, a gente resolveu procurar um neurologista. A gente achou que com 2 anos, a gente comparava com outras crianças que já conversavam com 2 anos, a gente falava, meu Deus, não é possível. Tudo bem, ele pode não conversar, mas alguma coisa ele tem que falar, não é possível. Então, a gente chegou a procurar um neurologista por causa disso. Eu vou contar pra vocês no outro vídeo, como eu falei, os primeiros neurologistas que a gente procurou foram totalmente inúteis, digamos assim, na nossa vida, até que a gente chegou numa neuropsicóloga incrível, tá? Ela não era neurologista, ela era uma neuropsicóloga que trabalhava com avaliação, trabalha com autismo há muito tempo e foi uma pessoa que salvou a nossa vida. E foi com que ajudou a gente a chegar no diagnóstico do Theo. Ela fez uma avaliação muito boa mesmo. E foi quando a gente descobriu que o Theo era autista. Sem contar, assim, fralda não conseguia desfraldar, né? Era uma coisa que realmente eu não conseguia. O desfraude dele foi uma coisa muito complicada. E eu desisti. Eu tentei com 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. E ainda achava que estava atrasada, porque muita gente tinha feito antes, mas eu quis continuar tentando e tudo mais, não deu certo, eu voltei a usar a fralda e resolvi esperar o tempo dele para ele desfraldar. Quando ele começou a se comunicar melhor, foi quando ele resolveu tirar a fralda sozinho, não precisei falar nada. Foi uma decisão dele, ele quis fazer sozinho, com 2 anos e 3 meses, ele resolveu tirar a fralda sozinho. Depois disso, a gente nunca mais usou. Então, assim, o que eu quero resumir pra vocês agora no final do vídeo é que meu filho não andou na ponta do pé, meu filho fez contato visual, meu filho não tinha problema social, meu filho não tinha nenhuma estereotipia até então. Depois eu vou contar pra vocês como que desenvolveu, mas até então, quando ele era pequenininho, ele não tinha nenhum estímulo, nada, não tinha crise, não tinha problemas de superaudição. Então a gente acaba entrando no YouTube vendo tudo isso e a gente começa a descartar, né? Ah, não, então meu filho não é. Ah, então meu filho não é. Só que na verdade não é assim. Cada autista é único e às vezes ele não tá apresentando aquilo naquele momento, mas ele pode apresentar depois. Da mesma forma que ele pode apresentar aquilo agora e depois não apresentar mais. O meu filho com superaudição foi assim. Depois ele começou a apresentar. Mas isso já é um assunto para um próximo vídeo. Então, a última coisa que eu tenho para dizer para vocês no final desse vídeo é: procure um neuropediatra, procure um neuropsicólogo, procure uma fono, procure e tente buscar para você e tirar as suas dúvidas. Porque se for ou se não for, tá tudo bem, mas não fique com essas dúvidas e não fique se baseando em Google, porque realmente faz a nossa vida ficar louca. Hoje a gente consegue ver o maravilhoso que o Theo é e a gente está conseguindo fazer as coisas certas, agir da forma certa para que ele desenvolva e que ele cresça. E agora a gente sabendo quem ele é, a gente consegue dar o melhor para ele, né? É o que mais importa. Então no próximo vídeo eu vou contar para vocês tudo que eu passei com os médicos que deram o diagnóstico errado, falaram coisas absurdas e fizeram com que a gente passasse por momentos muito ruins. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para quando eu botar esse vídeo no ar, você receber a notificação
e assistir também, tá bom? Um beijo. Tchau.